rescindido e as partes voltam para o status quo ante. Ou seja, eu pensei, nos termos do contrato, propriamente dito, se a gente for levar o pé da letra, ele só está rescindido se houver esse questionamento nos autos do inventário, ou não. Para a cláusula ser acionada. O que o doutor tem que fazer? Então, nós já sabemos qual é a medida judicial. É a ação declaratória de nulidade de ato jurídico e afins. O nome da peça fica assim: ação declaratória de ato jurídico, a ação declaratória de nulidade de ato jurídico e afins. Quando distribuir essa ação, o doutor já consegue lá no inventário, requer habilitação como terceiro interessado. Então pede habilitação, uma peça junto à procuração, e o juiz decidindo a habilitação, né, falando, ok, né, legítimo, aí vem com a outra peça, falando, juiz, uma vez habilitado, agora sim vamos, conforme o princípio da cooperação, quero explicar os fatos aqui. O autor do inventário, o atual autor, não, o inventariante do inventário, ele na verdade não traz a verdade, né? Ele omitiu a informação, alegou que não tinha contato comigo, difícil acesso. Diante disso, requer a exoneração do inventariante. E aí, o que o doutor pode fazer além? Olha só, hein? Você vê como esse trabalho, mas vai valer a pena, doutor. Vai valer a pena. E o doutor vai falar, professor Júlio, deu certo, e a gente vai comemorar. Vai valer a pena? Vai sim. Vou tá nas minhas orações para dar certo aqui. Porque olha só, você vê como é trabalhoso, mas esse caso não é um caso, eu diria que não é um caso de uma ação só. É uma verdadeira estratégia. O doutor vai ter que fazer primeiro a ação declaratória de nulidade, distribui, no mesmo dia, né, no dia seguinte já se habilita o processo de inventário como interessado, pede habilitação. Eu já estou habilitado em nome do herdeiro. Já está? Ótimo, então ótimo. Então já adiantamos um passo, né? Foi tomada essa decisão, o certo era a ação anulatória antes, a ação declaratória de nulidade antes. Entendi. Mas já que fez isso, não vai mudar nada. Não é porque eu não tinha nem acesso aos autos do inventário, eu nem saberia Entendi. que eu teria acesso ao contrato. Eu só tive acesso ao contrato porque o fórum me liberou, porque estava em segredo de justiça. Então eu entrava no processo e ele não é público. Entendi. Eu só pude tomar ciência agora quando eu me cadastrei. Essa questão do prazo até me preocupou, porque eu ali o nosso sistema aqui é o EPROC. Não sei em São Paulo, acho que é SAGE, né? Aqui é o SAGE. Assim, lá não consta ainda, que eu não estou intimado de nada, mas eu penso, será que meu prazo já começou a correr para contestar todos os atos que foram feitos aqui ao longo desse inventário, até esse presente momento que eu cheguei, que eu tive acesso? Já vou sair impugnando tudo, já faço uma peça aqui impugnando tudo no inventário e já faço uma ação conexa, declaratória de nulidade, de ato jurídico e afins, já junto as duas coisas simultâneas, atacando tudo, juntando todas as provas que eu tenho. O doutor usou a estratégia de fazer antes e eu entendi. E eu entendi porque, na verdade, precisava ter acesso no inventário para ter certeza do que estava acontecendo, né? Então, valeu muito a pena. Então, ótimo, mas não tem problema. Agora, o que nós temos que fazer, então, nesse momento? Chegou a hora de fazer a ação declaratória de nulidade, né? Essa ação tem que ser feita, ela é importante, ela é necessária, e a partir do momento que o doutor fizer a ação declaratória de nulidade e afins, aí no inventário, volta lá, peticiona no sentido de falar, eu quero, excelência, a troca do inventariante, eu quero a troca do inventariante porque ocorreram diversos motivos aos quais não dá para ter confiança no inventariante. E o doutor fazendo isso... e aí eu faria a terceira estratégia, hein? Eu mandaria uma notificação extrajudicial para o comprador. Falou, notificação extrajudicial. Existe uma ação de nulidade em andamento, também já existe um pedido para a troca de inventariante, então extrajudicialmente requer que seja feita a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. Entendeu, doutor? Entendi. Porque na verdade o doutor vai jogar o quê? Vai jogar uma sementinha ali para eles não começar a brigar com o outro. Porque a verdade é uma só, você acha que não gastou o dinheiro? Já deve ter gastado já. Ele informou que a metade do... Está depositado em juízo, né? Será depositado. Até hoje não foi. Ou seja, pelo menos a parte dele, ele já gastou. E aí, com essa cláusula contratual... Pagou custo, pagou várias coisas. Ou seja, parte do dinheiro, metade do valor da venda, ele já gastou um bocado. Já gastou, deve estar já andando de carro novo na cidade. Ele está recebendo o resto em parcelas do supermercado. Uma ideia que o meu cliente, né, que agora virou meio parceiro,
parceiro me deu foi o seguinte: Alex, já que ele vendeu por mais ou menos um pouco abaixo da metade, será que talvez não seria o caso de pedir, de aceitar do jeito que está, tomar a inventariância dele e pedir para que todos os valores remanescentes fiquem com o seu cliente, com o TI, porque já que ele vendeu justamente pela metade, é como se o total agora representasse a metade que teria que ir para o TI. Então, assim, você fica me devendo tudo que muda a parte do contrato. Ao invés de pagar para esse inventariante, o atual inventariante, paga agora para o novo inventariante. Os valores agora vêm todos para mim. E a parte que você gastou, que não era para ter gastado, o prejuízo que você deu ao espólio, aí eu não sei como é que fica. Se a gente compensa isso com o espólio... É difícil. Na verdade, o judiciário, a gente pode pedir. Tem lógica, tem causa de pedir. Mas o judiciário, hoje, nós vivemos um momento que a maioria, eles são treinados, né, para isso. Eles, discuta em ação própria, né, perdas e danos, outras. Então, eles tiram o deles da reta. Eles não querem se comprometer e não querem perder tempo. Eles querem bater meta do CNJ, entendeu? Por isso, já que o doutor fez isso e se habilitar, legal. Aí eu faria as duas coisas. Faz a ação declaratória de nulidade, pum, distribui ela, protocola ela. Vai lá e avisa no inventário, né? Aí já pede a exoneração do inventariante e a mudança do inventariante. A grande tese que o doutor vai alegar, ele agiu de má fé, ele agiu com dolo, culpa e má fé, né? Na verdade, ele agiu com dolo sim e também com má fé a partir do momento que ele falou que não achava, e depois ele ligou, né? Achou facilmente. Então, ali ele já mostrou que não fala a verdade. Só que, além disso, eu faria uma notificação judicial. Pode ser judicial também. Não tem valor decisório, mas chama muita atenção. Só que às vezes demora mais, né? Mas pode ser uma opção. Ou uma notificação extrajudicial, eu mandaria para o comprador pedindo a notificação, nessa notificação extrajudicial, informando que o contrato está rescindido, conforme cláusula tal, uma vez que houve uma fraude em relação ao valor da avaliação e também em relação à omissão do interessado, do herdeiro legítimo, né? O qual foi alegado que era de difícil acesso e nunca foi. Eu faria isso por quê? Porque aí um começa a brigar com o outro. O que provavelmente eles vão fazer? Eles vão deixar de pagar. Deixou de pagar, com uma orientação errada do jurídico, quebrou o contrato, ou seja, você conseguiu criar uma bagunça entre eles. Se matem, né? Eu creio que o supermercado vai se habilitar no espólio para pegar os valores que não vão ser repassados. Porque os 2,5 milhões, eu vi numa prestação breve de contas que a outra parte fez, o sobrinho fez, ele pagou os 2,5 milhões, pagou as advogadas, pagou outros pendências, custos, etc. Ou seja, ele não tem mais todo o valor para devolver para o supermercado. Ele tem uma parte do valor, talvez um pouco mais da metade, que seria a parte do tio, e que seria um pouco que sobraria para ele. Então ele vai devolver e vai ficar faltando um pedaço. Esse pedaço o supermercado vai falar: eu quero dentro do inventário. Você se vira e me paga. Isso. E o contrato foi rescindido e eu quero. E a ideia é exatamente essa. O doutor cria essa confusão. Eles começam a brigar, para de fazer o pagamento. Porque o que pode acontecer? Realmente eles rescindirem e o problema está com ele, não com o seu cliente. O cliente do doutor não tem nada a ver. Ou, né, eles chegam à conclusão: não, vamos agir com calma, vamos fazer assim, vamos procurar lá o herdeiro que apareceu. E vai fazer uma proposta para ele. Qual que é o valor da diferença? Não, o imóvel vale mais que metade, o dobro. Tá, então nós pagamos a sua parte proporcional, nós pagamos a sua parte, tá ok? Ou seja, é onde o doutor consegue os honorários de direito e os honorários acordados. Pronto, resolveu. Seria uma boa forma de resolver. Seria uma ótima forma, porque ajuda o doutor em relação aos honorários e o cliente também, né? Com certeza. A questão é se o cliente vai querer. É aquela questão que eu disse, é a questão de honra, sabe? Eu defendi essa terra há 30 anos, eu não quero. E se ele não quiser, eu vou para o caminho do litígio. Infelizmente, eu não gosto, mas... no caso, essa proposta, também eu estou falando, seria uma baita de uma proposta do lado de lá. Era uma proposta para aceitar. Mas a gente sabe que quem decide é o cliente. Então, às vezes, é conservador, né? E tem questão de ego. Aí o doutor vai dar um devido andamento. E aí, sendo declarada a nulidade, o que vai acabar acontecendo? Né? Vai conseguir a nulidade.
o inventariante lá, o primeiro, ele vai ter uma dor de cabeça, porque ele já gastou dinheiro, vai acabar virando ação de perdas e danos. Essa ação, né, se esse acordo não ocorrer, tem que explicar isso para o cliente também, doutor. Se esse acordo não ocorrer, se surgir essa proposta boa, e esse acordo não ocorrer, é algo para discussão de 10 anos, né? Então, por isso também ele tem que entender isso, né? Que se aparecer uma proposta nesse sentido, ó, qual que é o valor que você acha que vale a mais? O dobro? Mais 2 milhões a mais? Então, nós, mercado, te damos 1 milhão, né? Fora o seu valor lá que já é de direito. Seria uma ótima proposta de acordo, porque isso vai longe, né? Porque depois vão começar a se matar quem? Vão começar a se matar eles, né?